Olá e seja bem-vindo. Acomode-se onde estiver. Feche os olhos, se quiser, e deixe que a minha voz pinte um mundo para você. Hoje vamos viajar juntos por uma floresta antiga, sob a luz dourada do outono, para conhecer a história de uma raposa que, como muitos de nós, desejava algo que parecia fora de alcance. Esta é a jornada da raposa e as uvas, mas contada como você nunca ouviu antes. Nossa história começa em um dia de outono, daqueles em que o ar é frio e cortante, mas o sol ainda insiste em aquecer a terra com seus raios dourados. No coração de uma floresta densa, onde as árvores pareciam tocar o céu, vivia uma raposa. Seu nome era Renan. E Renan não era uma raposa qualquer. Ele era uma raposa vermelha com uma pelagem que brilhava como fogo líquido sob o sol. Seu focinho era longo e pontudo, sempre farejando o ar em busca de novidades. As orelhas, grandes e triangulares, se moviam a cada som, captando o zumbido de uma abelha distante ou o estalar de um galho sob o peso de um esquilo. Seus olhos, dois âmbares brilhantes, eram vivos e cheios de uma inteligência astuta que o tornava famoso entre os animais da floresta. Mas, naquele dia, a astúcia de Renan não lhe servia de nada. Sua barriga roncava. Há 3 dias, a sorte não sorria para ele. Os coelhos estavam mais rápidos, os ratos do campo mais espertos, e as árvores de frutas já haviam sido esvaziadas pelos pássaros. A fome era uma dor oca e persistente em seu ventre. Ele caminhava com as patas doloridas, a cauda espessa e magnífica arrastando-se um pouco no chão, um sinal de seu desânimo. Foi então que um cheiro diferente cortou o ar. Um aroma que não era de terra úmida nem de folhas em decomposição. Era doce, adocicado e fresco. Renan parou, o corpo tenso. Ele levantou o focinho, inspirando profundamente. Vinha do limite da floresta, onde o arvoredo dava lugar a uma clareira ensolarada. A curiosidade mais forte que o cansaço guiou suas patas. Ele se moveu com cuidado, o corpo baixo, deslizando entre as moitas como uma sombra avermelhada. E então ele viu uma parreira. Uma imensa e velha parreira cujos galhos se agarravam a um muro de pedra alto e antigo, que separava a floresta da propriedade de um homem. E pendurados nessa parreira como joias púrpuras, estavam os cachos de uva mais magníficos que Renan já vira. Eram uvas do tipo Merlot, grandes e de um tom azul aveludado, quase negro. A pele delas brilhava sob o sol, parecendo guardar todo o frescor da manhã. Gotículas de orvalho ainda cintilavam em algumas delas. Renan podia quase sentir o suco doce e refrescante explodindo em sua boca. Seus lábios se curvaram para trás, mostrando os dentes brancos em um sorriso faminto. Ora, ele sussurrou para si mesmo, a voz um murmúrio rouco. O que temos aqui? Um banquete dos deuses, esquecido pelos homens e esperando por uma raposa de sorte. Seu coração bateu mais rápido. A fome se transformou em uma onda de excitação. Ele se esgueirou para fora da proteção das árvores, os olhos fixos no prêmio. Aquele cacho, bem ali o maior de todos, parecia chamá-lo. Renan se aproximou do muro de pedra. Olhou para cima. As uvas estavam altas. Muito altas. Mas sua confiança era maior. Bobagem, pensou ele. Sou Renan, o saltador. Nenhum galho é alto demais. Ele se agachou, flexionando os músculos das patas traseiras. Seu corpo ficou tenso como uma mola. A cauda se eriçou para dar equilíbrio. Ele focou no cacho mais baixo, um alvo perfeito. Com um impulso poderoso ele saltou. Por um instante, ele pareceu voar. Suas garras dianteiras parcialmente retráteis se esticaram. Ele sentiu o cheiro das uvas bem perto. Mas seus dedos apenas roçaram as folhas mais baixas. Ele aterrissou de volta no chão com um baque frustrante. Ele balançou a cabeça, irritado. Apenas um aquecimento, murmurou, embora uma pequena semente de dúvida começasse a brotar em sua mente. Ele tentou de novo. Desta vez, tomou mais distância. Correu em direção ao muro e saltou com toda a força que a fome lhe permitia. Mais alto. Ele chegou mais alto desta vez. Sua boca se abriu, os dentes afiados prontos para arrancar o cacho inteiro. Ele sentiu o vento das folhas em seu focinho. Mas novamente o alvo estava fora de alcance. Ele caiu de forma desajeitada, rolando na grama. Um rosnado baixo e frustrado. A frustração começou a queimar em seu peito. O sol parecia zombar dele, fazendo as uvas brilharem ainda mais, como se dissessem, estamos aqui, mas não para você. Enquanto Renan recuperava o fôlego, uma pequena sombra passou por cima dele. Ele olhou para cima e viu um velho corvo, preto como a noite, pousado no topo do muro de pedra.
O corvo se chamava Corvuns e era conhecido por sua língua afiada e seus olhos que tudo viam. Belo dia para praticar seus saltos, Renan. Está tentando alcançar o céu ou apenas aquelas uvas? Renan se levantou, limpando a poeira de seu pelo com uma sacudida orgulhosa. Estou apenas me exercitando, Corvus. E se quer saber, aquelas uvas serão meu almoço em breve. Seu almoço? Parece-me que elas serão o almoço dos vermes antes que suas patas as toquem. Aquele muro é alto, e o vinhateiro não gosta de visitantes. O orgulho de Renan foi ferido. Ele não gostava de ser desafiado, muito menos por um pássaro que podia simplesmente voar e pegar o que quisesse. Observe e aprenda, seu pessimista emplumado. Renan tentou uma nova tática. Ele olhou ao redor e viu uma pedra um pouco maior perto da base do muro. Com esforço, ele a empurrou. Ele subiu na pedra, ganhando alguns centímetros preciosos. Agora sim, ele se sentia mais perto. Ele se preparou, o corpo tremendo de antecipação e esforço. Ele saltou 1, 2, 3 vezes. Nada. Ele chegava perto, tão perto que podia ver os detalhes da pele das uvas, mas nunca o suficiente para agarrá-las. O suor começou a se formar em seu focinho. Sua respiração estava ofegante. Corvus, do alto do muro, balançou a cabeça lentamente. Cuidado para não se cansar demais, nobre raposa. A fome pode fazer a cabeça girar. Renan o ignorou. Ele tentou mais uma vez, um último salto desesperado, usando cada fibra de seu ser. Ele se jogou no ar com um grito de fúria. Ele caiu com força, batendo o ombro no chão. A dor se juntou à fome e à humilhação. Ele ficou ali deitado, o pelo empoeirado, o corpo dolorido, olhando para aquelas uvas perfeitas e inalcançáveis. Elas pareciam rir dele, balançando suavemente na brisa. O silêncio caiu sobre a clareira, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo grasnido ocasional de Corvus. Renan se levantou lentamente, cada movimento um protesto de seus músculos cansados. Ele olhou uma última vez para os cachos de uva. Seu rosto, antes cheio de desejo e determinação, agora se contorcia em uma máscara de desdém. Ele franziu o focinho pontudo, os lábios se curvando para baixo. Quem iria querer essas uvas, afinal? Ele começou a andar de um lado para o outro, a cauda agora erguida em um gesto de falsa arrogância. Olhando bem de perto agora, elas estão verdes. Tenho certeza. Verdes e azedas. Comer algo assim me daria uma dor de barriga terrível. Uma raposa do meu calibre com um paladar tão refinado, não comeria uvas de tão baixa qualidade. Corvus, no muro, inclinou a cabeça, um brilho divertido em seus olhos negros. Verdes? Pareciam bem maduras para mim, Renan. Roxo escuras, quase pretas. Do tipo que os humanos usam para fazer seus melhores vinhos. Renan parou e olhou para o corvo com desprezo. O que você sabe sobre uvas, seu comedor de carniça? Sua visão deve estar falhando com a idade. Eu posso ver daqui. A pele está opaca. E aposto que estão cheias de bichos. Sim, é isso. Bichos e mofo. Totalmente intragáveis. Ele se virou, dando as costas para a parreira como se fosse a coisa mais repugnante que já tinha visto. Ele começou a caminhar de volta para a floresta, a cabeça erguida. Eu não as comeria nem que me fossem oferecidas em uma bandeja de prata. Perdi meu tempo precioso com frutas tão insignificantes. Um bom rato do campo seria um banquete muito mais digno. Ele entrou na sombra das árvores, mancando um pouco, mas tentando esconder. Corvus observou-o ir, até que a mancha vermelha desapareceu na escuridão da floresta. O corvo então olhou para as uvas, brilhando sob o sol da tarde. Ele soltou um último grasnado, que soou menos como uma risada e mais como um suspiro. E assim Renan, a raposa, seguiu seu caminho. Com a barriga ainda vazia, o corpo dolorido, mas com o orgulho, de alguma forma, intacto em sua própria mente. Pois é muito fácil desprezar e criticar aquilo que sabemos que não podemos alcançar. É um truque que nossa mente nos prega para proteger nosso ego da dor do fracasso. Mas a verdade, como as uvas naquela parreira, continua lá, pendurada e imutável, quer a gente admita ou não. A fome de Renan não passou. E a doçura das uvas nunca foi provada. Ele trocou um possível banquete pela satisfação amarga de fingir que nunca o desejou. Obrigado por ouvir. Que suas próprias uvas estejam sempre ao seu alcance. E que se não estiverem, você tenha a sabedoria de admitir, em vez de apenas dizer que estão azedas. Até a próxima história.